Então, vamos lá. Bom, então, abrindo oficialmente essa noite especial, né, as nossas palestras de quintas-feiras, mensalmente, e lembrando até, a Mary me falou hoje que algumas pessoas, acho que associados, achavam que essas palestras eram só para os formandos, né? Então, avisando que não, vocês podem dizer, divulgar cada vez que vocês receberem, viu, alunos? Que vocês ampliem, que nós abrimos para as pessoas interessadas, tá? E, bom, hoje nós vamos ter o privilégio de ter o Marcelo conosco. Eu estou vendo aqui as pessoas, né? Eu acho que algumas poucas eu não conheço, então não sei o quanto conhecem o Marcelo, né? Romilda, acho que conhece, Tatiana, né? Conhece, né, Tatiana? Ótimo. Então, só eu acho importante apresentá-lo. Ele é um educador musical, formado pela USP, especialista em musicoterapia hospitalar e organizacional, mestre em biologia e doutor em psicologia social na USP. E ele dedica-se já há muito tempo à pesquisa dos fenômenos musicais, sonoros e vibratórios e a sua relação com o ser humano e o meio ambiente. E nesse dia tão especial, numa quinta-feira santa, ele vai poder trazer para nós, né, todo esse conteúdo e essa importância, principalmente na época de hoje, do ouvir, né? E esse mestre vai, então, nos presentear. E agradeço, Marcelo, agradeço em nome de todos, da Aurora, da formação, o privilégio de poder ouvi-lo nesse dia. Então, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos. Bom, muito obrigado, Vera, pela apresentação e pelo convite também, né, que você fez. Já há algum tempo, né, que a gente tinha, acho que foi desde o ano passado que você conversou comigo e propôs se eu queria assumir essa fala. Eu entendi que esses encontros, eles têm tido pelo menos esse foco na questão do autodesenvolvimento e da autoeducação. E, bom, eu pensando nisso tudo, eu coloquei para a hora, Vera, eu posso falar de um ponto de vista talvez mais particular, que está dentro da minha área de interesse, né, que é a questão, bom, da música, mas assim, onde a escuta tem um papel muito importante, mas não só de uma questão musical, mas a questão da escuta em geral, né, e a escuta como uma capacidade humana, né, que nos coloca realmente num contato muito peculiar com o mundo, né? E ao nos colocar com esse contato peculiar com o mundo, vamos dizer assim, que depois a gente vai justamente desenvolver isso que eu estou chamando de peculiar, né? Ela é realmente um caminho, na verdade, eu acho que para esse processo de autopercepção, né? Que se transforma num processo então de autoconhecimento, na medida que a gente se dá conta dos nossos próprios processos e pode, então, colaborar para que a gente tenha uma visão um pouco mais contextualizada, mais ampla das situações e onde nós nos vemos dentro da situação, né? Ou seja, onde não só eu estou olhando aqui do meu ponto de vista pequeno, mas eu considero, na verdade, um âmbito mais amplo, onde eu englobo o outro ou outros, né, com os quais eu me relaciono. Então, é disso que a gente vai estar conversando, né? E, realmente, é uma conversa, deixei aqui meu chat aberto, né? Então, na medida que a gente for caminhando, se tiverem questões, perguntas, tal, eu vou tentar ficar atento aqui e vou tentar incorporar essas falas de vocês, as questões, dentro daquilo que a gente for conversando. Claro que ao final eu estou ainda deixando um tempinho para que a gente possa depois discutir simplesmente aí mais livremente, né? As coisas que foram, enfim, levantadas nessa conversa, né?
eu vou falar realmente de uma perspectiva da minha, um caminho bastante pessoal, talvez, então não vou entrar em grandes teorias a respeito da escuta, ou etc., né? É mais aquilo que eu venho trabalhando, observando nesses processos em mim mesmo e, enfim, nas relações com as pessoas. Assim, acho que preciso dizer que quando a gente fala nessa questão do autopercepção, autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Bom, a palavra auto aparece muitas vezes aí, né? Então, é que você está, de fato, buscando uma ampliação, na verdade, do conhecimento de quem você é. Né? Não por si, não com uma finalidade em si mesma, né? Isso não sei se faz muito sentido, né? Porque esse conhecimento, no fundo, que surge, ele acaba sendo determinante na relação que a gente tem com as outras pessoas, eu acho. Eu vou tentar caminhar numa direção que não existe essa ampliação, ela acontece na relação. Né? Ela não é algo que você faz sozinho. Né? Talvez por outros pontos de vista isso possa até ser pensado. Nesse caso aqui, ela está muito dependente da relação com um outro. Né? E tem como, vamos dizer, objetivo também vamos dizer, um aprimoramento, uma melhora, se a gente quer dizer assim, desta relação com o outro. Né? Acho que mais do que nunca a gente hoje está se dando conta dessa situação de interdependência, né? Total, que nós hoje como humanidade temos, né? Não só entre nós humanos, mas também com todo o meio ambiente, com toda a natureza. Essa é uma outra questão, né? Se dá para pensar mais nessa separação, né? Ser humano, natureza, acho que não faz muito mais sentido isso, né? Nós somos parte, na verdade, dessa natureza, nós somos uma instância nessa natureza que tem certas capacidades e tem certos pontos de vista bem peculiares, né? Mas nós somos parte integrante desse grande sistema da vida e com essa capacidade, talvez, de refletir mais conscientemente sobre tudo isso. Né? E nessa situação de constatar essa interdependência das coisas, o aprimoramento é justamente na qualidade das relações. E nesse contexto, nesse sentido, então, que eu acho que a nossa conversa vai caminhar. Tudo bem? Deu para entender, pelo menos, a ideia do assunto, por onde a gente vai estar caminhando e tal? Né? E se vocês tiverem alguma, como eu falei, principalmente questões de compreensão, assim, olha, Marcelo, eu falei uma coisa que, de repente, eu falo algumas coisas que não fazem muito sentido, então, vocês, por favor, se coloquem, eu tento melhorar, né? Acho que é bem... Apesar dessa situação incomum, né? A gente deveria estar numa sala, todo mundo junto, né? Mas, assim, enfim, é assim que estamos. Então, está tudo bem. Então, vamos tentar se sentir bem à vontade, como se a gente estivesse aí realmente no espaço da Aurora, né? Podendo interagir de uma forma bem próxima. Legal. Eu preparei, tem uma apresentação que eu vou usar em alguns momentos, então em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar alguns slides. Não é nada, assim, são só alguns esquemas, algumas colocações assim, mais específicas, mas que nada impede também que eu vá falando aqui e depois essa apresentação eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu envio aí posso enviar para a Vera e depois ela compartilha o PDF aí com quem tiver interesse, tá? Tem no final, inclusive, uma pequena bibliografia aí de alguns textos que eu acho que de alguma forma tratam aspectos, pelo menos, dessa questão que a gente vai falar, né? Então, fica aí como depois um material para vocês, tá? Bom, a primeira questão, né, que eu queria tratar é... Quando a gente fala de escuta,
né? A gente está falando de um sentido, né? Um sentido que é você pode chamar assim, uma janela, né? Para o nosso espaço da consciência, né? Eu, eu assim, eu tenho trabalhado bastante essa imagem, né? E ela vem realmente de uma experiência que acho que todo mundo pode fazer, né? A gente passa por isso cotidianamente, essa experiência. Então, eu, uma época, comecei a observar isso bastante, tentar observar, né? Dois momentos ao longo do dia que são fundamentais, né? Que é o momento onde a gente acorda e é o momento que a gente dorme, né? E esses são dois momentos extremamente, acho que, intrigantes, né? Porque eles separam, né? Vamos considerar a alternância entre vigília, né? E sono profundo, e esses dois momentos realmente separam o que eu posso chamar do consciente, né? Do estar consciente das coisas e de si mesmo, e de uma situação onde eu falo, bom, eu desapareço, né? Eu desapareço e o mundo desaparece também, para mim. Quando eu entro em sono profundo, eu simplesmente não sei. Assim, a gente pode especular, a gente pode ler sobre o que acontece, a gente pode, enfim, ouvir, né, falas dizendo o que acontece quando a gente dorme e tal. Mas, do ponto de vista da experiência cotidiana, vamos falar assim, normal, né, de fato, o mundo desaparece para mim e eu mesmo desapareço, né? E eu vou só me dar conta de que eu sou eu, né? E que o mundo é o mundo na hora que eu acordar, né? Então, assim, é uma passagem, apesar, eu falei assim, ela é cotidiana, todo dia a gente passa por isso, mas ela é tão assim, avassaladora do ponto de vista da nossa percepção da existência, né? E, para mim, eu acho que aí tem assim, ela se mostrou para mim, eu me me interessar, eu fiquei tão intrigado com essa questão, que eu falei, poxa, então, quer dizer, quando eu durmo, eu de fato não sei o que vai acontecer, eu caio num nada, num vazio, né, e que eu nem sei que eu existo, né? E, de repente, alguma coisa que não sou eu, agora eu no sentido muito central aqui, entra em contato, né? Instiga, cutuca, vamos falar assim, né? E cria um espaço, né? Que não é exatamente um espaço tridimensional, né? Isso não é bem isso que eu estou falando, né? Mas assim, um lugar, vamos falar assim, é estranho, a gente não tem muitas palavras para isso, mas que vai ao encontro desse eu, né? Isso pode ser pode ser o despertador, pode ser a minha, não sei, fome, pode ser vontade no banheiro, pode ser alguém que me empurrou, pode ser luz que entrou pela janela, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Mas eu sempre sei que é uma coisa que está diante de mim, que vem até mim, que me instiga, né? Pode até ser uma coisa muito sutil, né? Como um pensamento, né? Às vezes a gente acorda, né? Com uma imagem, com um sonho também pode ser, né? Uma imagem, uma coisa que surge e que eu olho para ela. Olho agora no sentido mais amplo, né? Quer dizer, eu me dou conta dela. E nesse momento que eu me dou conta de algo, né? Eu volto a me perceber enquanto indivíduo, né? E acho que o que eu tiro, assim, a constatação mais forte disso é que eu até agora não encontrei nada nessa situação que eu não possa chamar de um outro, né? Mesmo o pensamento, mesmo o sonho, ele é algo que se apresenta para mim, mas que não sou eu, né? O eu, ele é muito, ele está sempre de alguma forma escondido nessa situação, né? Ele está, eu posso falar, ele é para ele que se dirigem essas questões, mas não é ele. Assim, as palavras aqui, a linguagem nos ajudam a entender um pouco isso, porque
se eu pegar todos esses exemplos que eu dei, o despertador, a vontade de ir no banheiro, a dor de barriga, enfim, o sonho, a imagem, a voz, a luz, etc., eles são todos, assim, do ponto de vista gramatical, eu posso falar que eles são todos substantivos, né? Eles são sempre um outro, né? Assim como o meu corpo é um outro, né? Eu vou no médico, eu falo, doutor, estou com dor na perna. Ele fala, quem? Eu falo, ela, a perna, né? É uma terceira pessoa, né? Eu tenho pensamento, babá, quem é o pensamento? É ele, o pensamento. Né? Tive um pensamento estranho. Que pensamento? Ele, aquele pensamento estranho. Ou mesmo sentimentos. Né? Estou com uma raiva. Quem é a raiva? É ela. Né? Ou seja, a linguagem é muito sábia nesse aspecto, porque ela coloca as coisas no lugar certo. Né? Então, a minha raiva, o meu pensamento, o meu corpo, as coisas do mundo em geral, elas são todas terceira pessoa. Né? E se eu quiser encontrar, bom, Marcelo, então, se a gente leva esse pensamento radicalmente em frente, ele coloca a gente numa situação bem complicada, né? Porque a gente vai começar, bom, mas o que sou eu então nessa história toda, né? Se tudo é terceira pessoa, tudo que eu me dou conta, na verdade, é terceira pessoa, onde que estou eu nisso tudo, né? E aí tem realmente, ainda usando assim esse caminho pela linguagem, né? A gente vai ver que o eu, na verdade, ele vai estar se expressando não nessas coisas que se apresentam para mim, mas nas atividades de encontro dessas coisas. Então, nos verbos. Então, o olhar, o escutar, o pensar, né? Tudo isso é aí que eu vou entender, que eu vou encontrar onde eu estou, na verdade. Né? É na atividade de encontrar essas coisas e não nas coisas. Né? Se a gente, enfim, aceita essa linha de raciocínio, né? Fica claro que o eu não é coisa, né? O eu é atividade. Né? É uma atividade muito curiosa, né? Assim, que eu tenho o tempo todo está exercendo ela. Né? E realmente o que acontece quando eu durmo é que essa atividade cessa. Eu paro de exercer isso. E quando eu paro de exercer isso por cansaço, às vezes, né? Simplesmente o mundo desaparece. Eu paro de encontrar as coisas. E aí o mundo desaparece e a própria percepção do eu desaparece. Porque cessa essa atividade, né, que a gente tem o tempo todo, enquanto a gente está acordado, de encontrar as coisas. E as coisas se dirigem para essa atividade. Né? Existe sempre fica a indagação, né, de, bom, o que gera essa atividade? Né? Qual é a fonte dessa atividade? E aí tem um problema. Né? Tem um problema assim, complicado de resolver. Né? Porque, vamos considerar então, voltando na imagem, né? Eu tenho no momento que eu acordo, eu começo a agir, na verdade, na observação das coisas, eu tenho uma atitude, uma atividade de fato, né? Eu vou chamar depois isso de uma intencionalidade, né? E que encontra as coisas do mundo, sejam elas, como eu falei, do mundo externo, seja do meu próprio corpo ou dos meus próprios processos psíquicos, né? Pensamentos, sentimentos, etc. Mas se eu quiser olhar justamente, então eu posso falar, existe uma ação de iluminar, né? Iluminar as coisas. Assim como se eu tivesse, existe um autor que eu inclusive citei na bibliografia, depois que eu vou mandar para vocês, um cara chamado Bernard Bars, né? Ele desenvolveu já há muitos anos toda uma teoria sobre essa questão da consciência, e então ele usa muito a metáfora do teatro, né? O palco da consciência, né? Então a metáfora é simples, quer dizer, é como se eu entrasse num teatro, estivesse num teatro, um teatro vazio, né?
escuro, sem som, silencioso, sem nada, e simplesmente não vejo nada, né? E no momento que a luz incide nesse palco, né, e começa a revelar as personagens, os fatos, então eu começo a me dar conta disso que está acontecendo. Então, é como se esse estado de consciência, vigília, é estar num teatro percebendo uma série de coisas porque elas estão iluminadas. E quem ilumina isso? A nossa própria atividade do eu, né? Então, o eu como um ato de luz nas coisas. E se a gente desenvolve um pouco essa metáfora, a gente imagina que luz é uma coisa curiosa, né? Se eu pego uma lanterna, um faroletezinho, né? E eu aponto para o céu numa noite escura, absolutamente escura, sem nuvem, sem nada, né? O que eu vejo? Eu já não vejo nada. Eu não vejo nada, eu não vejo nem a luz. Né? Se eu aponto para que aquele facho de luz fique bonitinho, aparecendo, alguma coisa precisa interferir ou estar no caminho dessa luz, seja neblina, seja poeira, seja algum objeto. É só no momento que alguma coisa se antepõe a essa luz é que eu me dou conta dela, né? E eu estou com a minha lanterna, quer dizer, só que a luz da lanterna, ela é curiosa, né? Se eu quisesse, ela jamais, eu vou brincar assim, ela jamais ilumina a pilha da lanterna, né? Ela é incapaz de iluminar a pilha da lanterna. Então eu brinco, quer dizer, eu estou aqui, né? Hoje, te falo assim, qual é a situação exatamente aqui agora? Quer dizer, para mim a situação é assim, eu estou aqui diante da tela do computador, estou vendo as fotinhos de vocês, né? Tem pensamentos andando na minha cabeça, estou movendo minhas mãos, estou sentindo meu corpo aqui sentado no banquinho e tudo, né? E tudo isso está sendo, de alguma forma, iluminado por essa atividade do eu. Só que a hora que fala, bom, então o eu está aqui atrás, né? Então eu quero vê-lo, né? Então eu viro a cabeça rápido, né? Só que é como o cachorro com o rabo, né? A hora que eu viro a cabeça, ele vira junto. Então ele está sempre atrás, ele está sempre oculto, né? Para mim mesmo, num certo sentido. O que eu percebo são o efeito das suas ações, né? O efeito daquilo que eu estou ouvindo a minha voz, né? Estou falando, estou, sim, produzindo esse pensamento, produzindo a minha voz, mas o que eu percebo é o efeito dela aqui no espaço e na minha própria espaço de consciência. Eu estou vendo os meus pensamentos enquanto eu estou produzindo eles, né? Então, essa é uma situação aqui intrincada, né? E por isso que alguns autores, e a gente vai encontrar muitas vezes essa expressão do eu como um observador oculto, né, da situação. Porque, de fato, a gente não consegue fazer a luz voltar sobre si mesma, né, para que possa iluminá-lo, né? Tem um outro autor, um cara interessante, talvez alguém já tenha ouvido falar dele, ele é um budista que dá muitas palestras e tal, até estudou bastante a filosofia da liberdade e tal, eu já vi ele dando palestras, ouvi pessoalmente não, vi vídeos dele e tal, sobre a filosofia da liberdade, o livro na Filosofia da Liberdade do Steiner, ele chama Yasuhiko Genko Kimura, né? E ele coloca essa imagem, essa questão dessa imagem da lanterna, né? Eu ouvi dele, na verdade, e ele fala assim, só tem um momento, né, onde você fortaleceu tanto essa atividade que você tem a força de fazê-la dobrar sobre si mesmo e onde a luz ilumina sua própria fonte. E esse, então, seria aquilo que se chama do estado de iluminação, né? É uma maneira interessante de colocar a coisa, né? Quando a luz consegue iluminar sua própria fonte, né? Que isso só seria possível a partir de um trabalho bastante intenso e árduo de controle, né? Vamos falar, controle talvez não é bem a palavra, né? Mas assim, fortalecimento, tomar na própria mão esse fluxo, né,
dessa atividade, que é uma atividade volitiva, né, por excelência, né? E ainda eu queria, então, assim, bom, pausa um pouquinho. Até aqui, deu para assim, seguir a linha de raciocínio, chegar mais ou menos nessa imagem? Estou vendo uma mãozinha, a Ariane está fazendo assim. Deixa eu Sim. ver que tem. Como é que estão? Cecília, tudo bem? Estou vendo quem está com a câmera aqui. Legal. Tá. Se alguém tiver aí alguma questão mais específica, assim, alguma coisa, tudo certo, Jaqueline falou aqui. Ótimo. Então, vamos seguindo. Então, tem duas palavras que a gente pode usar aqui. Desculpa também sua aparência, esse preâmbulo grande, mas eu acho importante contextualizar a nossa fala dentro desse lugar aqui que eu estou colocando, que eu acho que é uma situação, como eu falei, cotidiana, a gente está vivendo agora ela, a gente vive todo dia. Então, eu prefiro abordar um tema como esse por aí, né? Coisas que a gente pode se relacionar com a nossa própria experiência de vida, né? Bom, e tem mais duas palavrinhas, então, importantes a gente colocar aqui na mesa, que é, quando eu acordo, então, o que acontece? Eu crio, na verdade, eu ilumino, eu trago luz, eu crio esse campo, né? Eu posso chamar assim, o meu espaço de consciência, né? Falar em espaço é sempre delicado, né? Porque não é o espaço do meu corpo, né? Ele é muito maior do que o meu corpo, né? É qualquer coisa que eu traga para me dar conta dela, ou que ela, assim, por alguma razão, ela invade e faz com que eu me dê conta dela. Pode ser um pensamento a respeito de uma coisa do outro lado do mundo, pode ser aqui na sala onde eu estou, né? Tudo isso faz parte desse espaço. Então, ele não é um espaço restrito ao meu corpo. E aí fica até delicado essa expressão espaço interno, que às vezes se usa. Cuidado, né? Porque espaço interno não quer dizer necessariamente o espaço do meu corpo físico, né? Eu posso falar que no meu espaço interno, exatamente nesse momento, eu estou sim, no meu corpo físico, mas eu tô com toda a sala que está aqui, eu estou com vocês aqui, né, virtualmente, mas vocês estão aqui fazendo parte desse espaço interno, né? Eu vejo a porta, a janela, a lâmpada, eu posso expandir isso, ter de repente a consciência aqui da casa que eu estou como um todo, e isso pode ir muito longe, né? Esse espaço de consciência. Mas de qualquer forma, o que acontece é que quando eu estou em vigília, quer dizer, existe essa luz que permite com que tudo isso esteja presente para mim. E isso, vamos usar, pelo menos aqui, talvez isso pode, claro, depende do contexto, isso pode ter significados diferentes, né? Mas nesse contexto, eu gostaria de chamar isso de um estado de atenção, né? Atenção no sentido de que eu estou estou atento, ou seja, eu estou percebendo essas coisas, as coisas estão aqui, agora, para mim, né? Se eu tivesse desatento, né, eu provavelmente coisas não estaria percebendo. Quanto mais atento eu estou, mais riqueza e mais intenso está sendo essa experiência de estar aqui agora com todos esses fenômenos se manifestando para a minha consciência. Agora, eu posso ter uma atenção realmente assim aberta, né? Vamos falar assim. E existe uma outra coisa que a mesma coisa então a atenção equivaleria a eu ligar a lanterna. A lanterna está apagada, né? Eu estou sem consciência, vamos falar assim. No momento que eu aperto o botãozinho da lanterna e a luz se abre e começa a me mostrar as coisas todas, é como se falasse, eu entrei em modo de atenção. Só que quando eu quero encontrar alguma coisa, só ligar a lanterna não é suficiente. Eu preciso apontar a lanterna para algum lugar, né? Eu preciso levar ela e falar, bom, o que está ali, né? E essa é uma atividade, então, que a gente pode chamar de intenção. Então, existe uma atenção, que é ligar a lanterna, e uma intenção, que é apontar a lanterna, né?
Claro que para apontar a lanterna ela precisa estar acesa, né? Mas tem uma sutileza aí, quer dizer, não é simplesmente estar atento, mas estar atento e ter um foco nessa atenção, né? Porque nessa atenção por si, gente, tudo bem, eu estou acordado, mas está passando trocentos milhões de coisas na minha cabeça, entra coisa, sai coisa, toca o telefone, bababá, coça a cabeça, coça o pé, vem a vontade de... É tudo um turbilhão, né? E se a gente começa a deixa a mente meio vagando, assim, a gente vê que a velocidade, a quantidade de coisas que passam, né? Que se vêm e vão constantemente nesse espaço de consciência. E então, o que a intenção ela faz é que ela é capaz de alguma forma, selecionar, né, focar e se conectar de forma mais profunda, né, com seja lá o que for que tiver que me interessar, na verdade, né? Tem a ver com interesse, de fato, isso, né? Ou seja, eu ponho a minha intenção aonde eu me interesso, né? E essa aí, assim, só um pequeno parênteses, isso aqui tem uma questão, assim, sem entender isso, é fundamental para a questão, dois aspectos. Um para a questão pedagógica, né? Seja de crianças, seja de adultos, não importa. Quer dizer, o que você pode estar lá, o professor pode estar lá fazendo tudo. Se ele não capta, na verdade, captura a atenção do aluno, ou seja, o aluno não quer observar aquilo que o professor está mostrando, ele está falando para as paredes, né? E não há, de fato, um processo aí, né, de aprendizado, vamos falar assim. Bom, isso é mais complicado, mas assim, acho que deu para entender a questão, né? Quer dizer, eu preciso estar... A coisa, ela tem uma diferença qualitativa, né? Numa mente que a gente brinca, né? É patrocinada pela Hellmann's, né? Ou seja, que vai viajando para lá para cá, na maionese o tempo todo, né? E uma mente que é capaz de, por algum tempo, pelo menos, né, se concentrar em algo, observar com, com, com mais qualidade, né? Esse estado de abertura ele é interessante em certos momentos também, não é uma coisa, não tem um juízo de valor, é só saber como é que perceber que tem essa dinâmica, né, entre um momento mais aberto. Ele, inclusive, a gente vai falar um pouco dele já, que ele é importantíssimo, né, no processo realmente de autopercepção, né, de deixar as coisas virem e observá-las, tal, né, mas ele não, enfim, no dia a dia a gente precisa também ter momentos de foco, né? Bom, então, ó, essa é uma questão, exatamente. E a outra coisa, quando se eu quiser, assim, eu percebo comigo mesmo, assim, né, às vezes eu pergunto, Marcelo, onde é que você está, né? Ao longo do dia, né? E, assim, a única coisa que eu tenho que fazer é perceber onde é que está a minha atenção. Onde é que está minha intenção, né? E, às vezes, putz, ela está em as coisas... né, mais boba, né? Fui pensar, né? Estou aqui, né? É como se eu estivesse aqui, né? Conversando com vocês, né? E de repente começo a pensar no jogo de xadrez. Eu estou jogando um jogo de xadrez aí online com um amigo, né? A gente resolveu aproveitar o tempo para fazer isso e começo a pensar nos lances, né? Quer dizer, onde é que eu estou? Eu estou no jogo de xadrez, né? Ou eu estou em qualquer lugar, eu estou na comida, ou eu estou, não sei, não importa. Mas eu tenho que assim, é observar aonde está a sua atenção, porque aonde está a sua atenção é lá que você está, né? Então não tem escapatória disso, né? Achar que porque eu estou sentado em algum lugar fazendo externamente alguma coisa eu estou lá, não. Eu estou onde de fato está a minha atenção. E uma última palavra em relação a essa questão é que essa atenção direcionada, ou seja, essa atenção com intenção, ela é aquilo de mais valioso. Eu estou chegando a essa conclusão, não sei, é uma opinião agora, gente. Muitas dessas, bom, tudo que eu estou falando para vocês é como eu falei no começo, são as reflexões que eu estou fazendo e que eu penso, então eu estou compartilhando um pouco de uma, né, a partir da minha experiência, né?
Não estou querendo dizer que isso seja assim eternamente, que é verdade, não tem nem nada nesse sentido. Mas, assim, eu estou percebendo, né, que aquilo de... Talvez até um pouco tarde na vida, né, mas eu gostaria de ter percebido isso um pouco antes. Né, que aquilo de mais valioso, né, que eu tenho é a minha atenção. Né? Então, cada instante que eu estou com a minha atenção em alguma coisa, porque é lá que eu estou. E essa atenção, ela tem prazo de validade. Né? É o prazo de validade da minha vida. Né? Porque a hora que eu morrer, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas do que vai acontecer. Mas, assim, eu não sei, eu não vou com certeza estar na mesma condição que eu estou aqui agora, hoje. Né? As coisas que eu devem ser muito diferentes de tudo aquilo que a gente lê, que a gente imagina. Eu estou chegando à conclusão que é melhor esperar para ver do que ficar especulando. Né? Então, mas para mim está claro, quer dizer, a atenção que eu dou para uma certa atividade, uma certa tarefa, uma certa pessoa, né? Porque eu não estou dando para outra. Então, a escolha que eu faço o tempo todo em relação à atenção e à minha intenção, ela é o meu capital de consciência na vida. Né? Onde eu quero gastar isso? Né? E... então, assim, isso pode parecer, pode, de repente fica até meio pesado, né? Poxa, então, se eu deito na cama para ler gibi, eu estou né, jogando fora dinheiro. Não sei, porque pode ter, as coisas não são tão simples assim, né? A gente não tem que colocar um juízo moralista ou fazer julgamento de valores nisso. Mas, bom, de fato, talvez era importante para mim, né? Eu hoje à tarde dei uma sonequinha, né? Peguei, de fato, um negócio lá para ler e tal, e dei uma cochilada. Foi a forma que eu achei que foi, e foi bom, foi ótimo, né? Então, mas assim, eu sei que aquele momento e aquela atenção já gastei, né? Não tem como voltar, né? Nem pegar emprestado, né? Depois, essas coisas não funcionam. A gente tem uma cota, né? Que é o nosso tempo de consciência enquanto a gente está vivo. Mais ou menos aí 2/3 da nossa vida. Né? Então, quando eu dou, agora já talvez entrando um pouco mais aqui na questão da escuta, né? Peraí que desculpa, só um minutinho, tem uma mensagem aqui. Marcelo, essa atenção que você diz é também presença, certo? Quem foi? A Tatiana. Sim, Tatiana. Você pode chamar de presença isso, né? Estar presente é essa atenção, com certeza. E eu só agreguei a esse estado de presença, né? De estar olhando, percebendo as coisas, de estar ali atento, presente, a gente fala assim também, né? Um elemento que direciona essa presença, né? Ou seja, ou mais do que assim, que tem consciência do que está escolhendo, onde que está o foco da luz. Né? Então, sim, estar presente, mas também está percebendo onde está o foco dessa presença. Né? Estou colocando esses dois elementos. Né? E aí vem a questão muito em relação à questão da escuta, né? Que vamos entrando agora nisso, que bom, essa questão da atenção é curiosa na linguagem, né? A gente fala dar atenção, né? Em português a gente fala dar atenção, né? Em inglês a gente fala pay attention, né? É curioso, né? Você paga a atenção, não sei. Não sei, tem o sentido é o mesmo, mas para mim, quando eu me dei conta dessa diferença das duas línguas, eu fiquei assim, curioso. Né? Em português a gente de fato fala dar atenção, porque de fato eu estou dando. Eu estou dando o quê? Eu estou dando o meu eu. Eu estou dando aquilo de mais valioso, né, de mim para o outro. Eu dou atenção ao meu filho, eu dou atenção a uma pessoa que eu encontro, eu dou atenção, né? Eu direciono. Né? Esse dar tem a ver com a intenção.
né? Eu paro as outras coisas, né? E me coloco agora realmente à disposição do outro, né? E aqui entra a questão, então, muitas vezes é assim, né? A questão da escuta. A questão da escuta, ela é interessante porque, bom, primeiro ela, ela, ela tem vamos dizer, uma ação bastante independente, eu quero dizer assim. Imagina, a gente está aqui ainda com os videozinhos, né? Imagina que vocês devem estar vendo aí eu aqui diante da câmera, tá, olhando para vocês e tal, né? Mas assim, a gente poderia estar perfeitamente fazendo essa mesma conversa sem nenhuma, vamos dizer, conexão visual, né? Nem tátil, né? Poderia estar ocorrendo de forma muito similar, apenas mediada por esse sentido que nós temos, que é o sentido da escuta, da audição, né? E ele tem características muito peculiares, né? Porque ele não é um sentido que leva a gente para além da superfície das coisas, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que é visual, bom, eu sei, vocês todas aí, a grande maioria das pessoas trabalha com o elemento visual, né? Seja na pintura, mesmo na escultura. Claro que a escultura já envolve também um aspecto tátil bastante forte, né? Na modelagem, tudo. Mas, de alguma forma, é alguma coisa que fica lá depois e você, num primeiro momento, pelo menos, olha para ela, né? A questão da escuta, então, na questão visual, existe sempre um aspecto que é uma luz, de fato, uma luz, sol, uma luz, enfim, uma lâmpada, alguma coisa que ilumina algo, e o que a gente percebe é o reflexo disso. O que chega para a gente, fisiologicamente, é o reflexo da luz sobre as superfícies, sobre as cores, sobre as formas, né? E isso impacta a nossa retina, e da nossa retina isso tem um caminho pelo cérebro até chegar num lugar, né, onde essas imagens são, vamos dizer, formadas e estou vendo tal coisa, né? Com a audição acontece a mesma coisa, né? O veículo é outro, né? Não é luz, mas eu preciso de um estímulo acústico, né? Que é um fenômeno físico, né? Que me impacta, e desde que o meu órgão de audição ele seja normal, saudável, eu vou ter todo um caminho de desconstrução, vamos falar assim, desse aspecto físico dele, né? Depois eu quero mostrar rapidamente só um ciclo aqui da processo auditivo, né? Mas o fato é que também vai se dissolver, a parte de tudo que é físico vai ficar fora e em mim vai se formar uma percepção, uma experiência de que eu estou ouvindo algo. Pode ser a voz de alguém, pode ser o som de um instrumento, não importa. Mas o que acontece com o som, e essa é a grande diferença, eu acho, em relação vamos dizer, a percepção tanto tátil quanto visual, né? A térmica tem uma questãozinha intermediária ali, mas é que o som ele vai me revelar alguma coisa que está para além dessa superfície que se apresenta, né? Acho que tem exemplos bem tranquilos assim da gente usar aqui, por exemplo, quando você vê um chão, né? Uma casa, um chão de taco ou mesmo de lajota, e você quer saber quais são as lajotas ou os tacos que estão soltos. Bom, absolutamente não adianta nada você ficar ali olhando para eles. Isso não vai te dar informação nenhuma, né? Você vai ter que ir lá e toque, 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 tuc, 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 tec, 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 tec. Quer dizer, é o som que vai revelar a situação que está para baixo daquela superfície, né? Pela mesma razão que o médico usa o estetoscópio. Né? Você pergunta, bom, por que médico usa estetoscópio? Bom, ele usa porque ele não consegue ver. Mas se ele pudesse ver, ele não precisava usar aquilo. Ele põe aquilo para poder captar uma informação que está para além da superfície, ou seja, aquela barreira da pele,
né, que barra a visão e que não deixa a visão penetrar no órgão que ele está querendo conhecer, que ele está querendo estudar, é pela audição que ele vai obter essa informação, né? E isso vale até para questões geológicas, né? Toda a prospecção, né, do que é das camadas, né, abaixo aqui da superfície da Terra, elas são feitas por um tipo de ressonância, né, que no fundo é uma escuta. Os caras emitem certas ondas acústicas e pelo eco, né, pela reflexão, na verdade, que essas ondas dão, eles vão saber, aqui tem coisa dura, aqui tem coisa mole, aqui tem... Isso é levado, hoje a tecnologia tem recursos para poder ter informações muito precisas, ricas e diversificadas disso tudo que está oculto, na verdade, por uma superfície, né? Isso até, e na biologia, a mesma coisa, né? Existem microscópios, né, que tem chama microscópio de força atômica, eles têm como se fosse realmente como se fosse uma agulha de toca-disco, né, toca-disco antigo, né, isso aqui, né, que vai, né, ele pode andar sobre a superfície de uma molécula, né, um sensor, e vai mapear, ou ele pode simplesmente parar num lugar e perceber a oscilação da membrana celular, né? E ao perceber que tem um movimento oscilatório, o que os caras simplesmente fazem? Eles conectam isso num sistema e aumentam vamos falar assim, aumenta o volume, né? Porque claro que aqui é no nível numa célula é uma coisa muito diminuta, mas você consegue amplificar isso e escutar a vibração, né? O movimento que está sendo feito por aquela membrana celular. Isso, só um pequeno parênteses, né? Já fazem quase 20 anos agora. Era um trabalho que estava sendo feito numa universidade na Califórnia, desenvolvendo um tipo de diagnóstico, né? Porque se percebeu que células saudáveis têm um tipo de padrão vibratório, portanto, mas que você pode ouvir, e células doentes têm um outro tipo de padrão vibratório, né? Elas são mais ruidosas, vamos falar assim, né? Então, essa escuta, quer dizer, num nível que a gente não consegue nem conceber, né? Tão pequeno, né? Mas assim, então essa escuta, ela é capaz de penetrar, agora, estamos falando num primeiro momento de questões mais físicas, né? Mas assim, só como exemplo dessa capacidade da audição de nos revelar algo do interior das coisas, né? Quando a gente agora passa para o âmbito da escuta humana, né? Ou seja, escuta de humanos, né? Ou seja, escutar uma pessoa, né? Ela é muito interessante, porque, de fato, a escuta ela vai me dar, mesmo que eu esteja falando ao telefone, né? Que eu não esteja vendo a pessoa, ela é capaz de me transmitir informações bem valiosas sobre aquilo que vive no interior do outro, né? Se a pessoa está triste, se ela está alegre, se ela está com alguma questão, se ela está... E essas coisas, elas são percebidas em nuances da voz, né? Ou seja, às vezes ela pode até falar com uma cara, né, sorrindo assim, depende da voz, você sabe que a coisa não está legal, né? Diz que o detetor de mentiras, né? Aquele aparelho que a polícia usa, ele entre assim das coisas mais importantes que ele capta não é olhar para a pessoa, né? Mas é ouvir essas nuances, oscilações na voz do sujeito, né? É aí que ele percebe se a coisa está sendo, como é que tá, como é que o cara está dentro, de fato, né? E enfim, então uma época, faz muitos anos já, fiz um trabalho numa empresa que era com justamente o pessoal do teleatendimento, né? O call center, né? E era justamente porque eram pessoas que precisavam, a única informação que elas tinham com quem elas estavam falando era ouvir a voz do outro, né? E elas, a partir disso, precisavam identificar uma série de coisas que transcendem em muito, entre aspas, conteúdo das palavras, né? Conteúdo da palavra, gente, é só uma camada, né? A grande, assim, talvez a maior parte da informação, ela vai por outros aspectos que estão para além do conteúdo da palavra, né?
basta a gente pensar nessas duas palavrinhas que a gente fala toda hora, né? Bom dia, né? Esse bom dia que a gente dá cotidianamente, em termos de conteúdo, ele não quer dizer absolutamente nada. Eu diria hoje, ele não quer dizer nada. Ele é totalmente, assim, simplesmente portador, né, de uma coisa muito mais profunda, que é o como esse bom dia está sendo dado. Como você fala, a questão não é falar bom dia, a questão é como você fala bom dia, né? É no tom da tua voz do bom dia que o outro que está escutando sabe como você está, ou como você chegou para aquele negócio, né? Para aquele dia de trabalho, seja lá como for, né? A qualidade, né, sonora desse bom dia é muito mais importante do que bom dia, do que essas duas palavrinhas. Então, no caso ali do povo do teleatendimento, eles tinham que captar muito além daquilo que era simplesmente o conteúdo, né? Se fosse texto, né? Perderia enormemente um monte de informação valiosa ali. Que era, por exemplo, saber se aquilo não era um trote, né? Ou se aquilo não era, qual realmente grau vamos dizer, de dificuldade que a pessoa estava vivendo, a urgência ou não urgência daquilo. Isso, enfim, numa companhia, era uma companhia de seguros, então eles tinham que ranquear, na verdade, porque no fundo assim, tem tantos atendimentos para fazer, eu tenho uma lista de pedidos. Para quem que eu priorizo nessa lista? Né? Então, eu tenho que poder avaliar não só o texto, né, vamos falar assim, mas tudo aquilo que está implicado naquela situação, para poder passar para cima, passar para baixo e ir organizando isso. Enfim, foi um trabalho bem interessante e eu me dei conta, na verdade, de um monte de coisas a respeito disso que a gente está conversando aqui, né, trabalhando com essas pessoas, que são pessoas que o tempo todo estão em contato apenas auditivamente com o seu interlocutor, né? E aqui entra a questão, então, desse foco da atenção, né? Que é um foco agora que não está no visual, ele é totalmente, é curioso, é um ato realmente volitivo, né? Que a gente tem, o Steiner, ele dá uma imagem muito curiosa, né? Quando ele vai falar, às vezes, dessa questão da audição, né? Ele fala assim que são como braços e mãos que saem pelo ouvido, assim, né? E vão tateando as coisas, né? Isso é uma imagem boa, é uma imagem boa essa, porque se você fecha o olho, né, você percebe realmente como o teu ouvido ele tateia o ambiente, né? É uma atividade, portanto, ele é uma atividade volitiva fortíssima, né? E cansa, ouvir cansa, né? É altamente desgastante também, né? Então, eu vou tatear o ambiente e eu posso realmente perceber uma série de recursos que eu tenho, né? Eu brinco, né? Quer dizer, quem nunca, uma vez num boteco, né, num restaurante, não quis ouvir o que a mesa do lado estava falando, né? Assim, foi lá, tava dentro, foi ouvir o que o vizinho ali está querendo dizer, quer dizer, que não era do teu, não era para você que estava sendo dito, mas a gente foi xeretar lá na conversa do outro e você apaga aquilo e o que você está vendo e vai lá, né, no outro lá e tenta escutar de longe, né, o que está acontecendo. Quer dizer, perceber como a gente pode controlar esse processo auditivo, como ele depende da nossa intenção, né? Da mesma forma que se eu perguntar agora para vocês como é que está a temperatura do seu pé, né? No ato que eu fiz essa pergunta, tchuf, né? Todo mundo, imagina, foi lá no pé, né? Ou seja, até eu fazer a pergunta, ninguém estava nem aí, né? Alguém disse que está frio, bom, ok. Então, mas até eu fazer essa pergunta, você não fazia, a não ser que estivesse muito incomodando, de fato, ele estava bombando lá na tua consciência, estou com um problema aqui, olha para mim, põe uma meia e tal. Né? Eu nem lembrava que tinha pé. O pé estava na periferia desse meu espaço da consciência, numa situação, eu diria assim, de penumbra, né? Uma penumbra da consciência. A hora que eu fiz a pergunta, né, ele veio para o centro, quer dizer, foi lá no pé, ele, tá assim, o pé está assim, né? Legal.
nesse momento você esqueceu, todo mundo esqueceu um monte de outras coisas e veio o pé para o centro, do foco, né? E a mesma coisa com a audição, quer dizer, eu estou o tempo todo conectado com quer dizer, ela pode ter uma audição dispersa, mas ela pode ser uma audição focada, ou seja, uma audição que agora está no centro da atividade consciente e que o eu é que vai agora se conectar, então, portanto, com aquele fenômeno do seu interesse, o outro, né? E aqui acontece uma coisa curiosa, né, que a gente vê numa conversa muito frequentemente. Eu estou conversando com alguém e a pessoa está falando e tal, e de repente eu embarco a minha intenção vai para algum outro lugar, embarco em algum outro lugar, né, e a pessoa continua falando e depois e ela me pergunta, e aí, o que você acha? E aí você fica com aquela cara de chonga, né? Porque você não percebeu, você perdeu, na verdade, a coisa importante que ela estava para te falar. E aí, tal, talvez, né? Ou fala, putz, desculpa, viajei aqui e tal, né? E a pergunta, assim, acusticamente, né? A pessoa falou, ou seja, o ar vibrou, chegou no teu ouvido, moveu o teu tímpano, né? Moveu os ossinhos lá dentro do ouvido médio, entrou na cóclea, fez todo o processo acústico, né? Até chegar na questão de transformar essas ondas de pressão, no fundo, que é isso, né? Num impulso nervoso que foi para o cérebro, aqui primeiro, córtex auditivo primário, aqui atrás, córtex auditivo secundário, área de Wernicke. Mas em algum lugar, aquele estímulo que veio do outro se perdeu porque você, principalmente aqui na frente, estava num outro lugar. Você estava conectado com uma outra coisa. Você, apesar de ter tido o fato acústico da pessoa que estava falando com você, você não ouviu, né? E não ouviu mesmo, né? Então tem ouvir precisa querer ouvir. A verdade é essa, né? E esse querer ouvir implica nesse ato de dar atenção, né? E ao dar atenção, então você na verdade está se conectando com algo que é bastante profundo do outro, né? Ou algo que pode realmente revelar estados muito mais completos e complexos, né, do que vive aí podemos falar assim, na alma do outro. E aí tem uma questão que é no momento que você se conecta com isso, né, que você deu atenção, que você de alguma forma trouxe para o centro todo esse mundo interior do outro, né, acontece uma outra coisa, né? Pelo menos assim eu percebo, não sei, me observando eu percebo que acontece isso. Isso que eu, de alguma forma, realizo, né, fica manifesto para mim, disso que vive no outro, passa a interagir com todo um repertório e um contexto de questões minhas, das minhas premissas, dos meus cenários, dos meus preconceitos, dos meus, enfim, de tudo aquilo, né, que eu carrego, que eu, ao longo da vida, né, fui construindo ao longo da vida, que estão lá prontinhos para entrar em cena. Né, prontinhos para entrar em cena na hora que forem solicitados, instigados, chamados, cutucados, né? E aí eu vejo tudo isso vindo ao encontro disso que eu assim, captei do outro, né? E aí, junto com isso, claro, todas as minhas reações, né? De, ok, puxa, que legal, gostei do que eu ouvi, ou não gostei do que eu ouvi, ou, enfim,
me incomoda, me cutuca, enfim, seja lá o que for, né? As nuances, as possibilidades aqui são infinitas, né? E muito particulares, porque depende daquilo que eu tenho como referencial, né? Em camadas. E aqui tem toda uma gradação, ou seja, camadas, às vezes muito presentes, muito conscientes, muito cotidianas, assim, muito próximas do contexto onde eu estou, né? Depois só quero explicar um pouquinho melhor isso, né? Ou coisas que estão, às vezes, que eu nem lembrava, que estão lá no fundo do baú, né? E que mais naquele momento, vupt, se manifestam, né? E eu fico tendo que lidar, na verdade, com essa... Quer dizer, quando eu falo, eu fico tendo que lidar, é pressupondo que eu estou atento a tudo isso, né? Mas normalmente a gente não está, a gente se embarca naquilo que vem, né, espontaneamente, a partir daquilo sai falando, sai respondendo, sai fazendo e tal. Mas eu posso, né, se eu estou realmente mais, entre aspas, atento, não só agora nesse foco no outro e naquilo que emerge de uma camada mais ou menos consciente, né? Eu tenho a capacidade, se eu tenho a capacidade de observar esse palco total, me vendo lá dentro, né? Eu posso também observar com uma um certo cuidado, vamos falar assim, isso que emana de mim mesmo, né? E aí poder ponderar se isso, da onde que está vindo isso, né? Aí vem o outro lado da questão, né? Quando a gente colocou aqui, eu coloquei né, a escuta de si e a escuta do outro, né? Então, acho que da escuta do outro, a gente mais ou menos, quer dizer, longe de ter esgotado o assunto, né? Mas assim, criou um pouco, pelo menos eu acho que eu tentei colocar aqui um pouco o processo, né? Que vem toda essa questão de estar consciente, de ter atenção, de ter intenção e de se conectar com aquilo que vem do outro, que eu tenho que aceitar, porque vem do outro, né? Eu não tenho ação sobre isso, eu posso só acolher, né? Agora, aquilo que vem de dentro, que essa seria, então, podemos chamar assim, uma escuta de si, né? Ela é bem interessante, curiosa, assim, e muito... ela passa muito despercebida da gente, né? A gente escuta pouco, eu acho, né? Eu posso falar por mim, eu acho que eu preciso me esforçar bastante para estar, depende da situação, realmente consciente do que está vindo e conseguir olhar para isso também como, entre aspas, se fosse um outro, né? E não simplesmente embarcar nessa e sair reagindo a partir dela, né? Não é simples, não é fácil isso, né? Mas, porque como, é, a gente, assim, vamos entrar agora mais nessa escuta de si, mas talvez mais só para a gente, tá, olhar um pouquinho, só para antes de eu continuar, eu quero saber se disso que, nossa, estou falando aqui, feito, não sei se apresentação, foi direto aqui, mas tudo bem. Se do que a gente conversou até agora, se está todo mundo no mesmo barco, assim, pelo menos, né? Ou se teve alguma coisa que ficou muito estranha ou incompreensível, não sei. Tudo bem? Tá? Estou vendo umas mãozinhas aqui, positivo. Tá. Bom, acho que se ninguém se manifestou, então vamos em frente. Tudo ótimo. Alguém falou aqui quem? Mayra. Ok. Então, da mesma forma que a gente pode direcionar essa atenção para um outro, né? Essa atenção ela pode se voltar para esse mundo também
que aí sim eu posso fechar os olhos, posso até fechar os ouvidos externamente, né? Botar um plug aqui, né? E eu vou me dar conta de que tem muito conteúdo, né, que vai aflorar na minha consciência, que vem de mim mesmo. Ele se manifesta, às vezes, sim, como imagem, né? Todo mundo pode fechar o olho e representar uma cena, enfim, isso pode vir como imagem, mas ele vem também muito como discurso, né? Como se fosse uma voz, né, interior, né? A gente fala, usa essa expressão, né? E aí tem questões bem complicadas assim no sentido misteriosas, né? Assim, eu acho que, bom, quando eu falo assim, a gente ouve vozes, tal, acho que isso não estou falando de algo nada muito, né, assim, para fora. São as vozes que surgem na minha própria mente, né, conforme eu estou no dia a dia. E, basicamente, a gente passa o dia inteiro ouvindo o seu próprio pensamento, né? Essa é uma situação normal, né? A gente está o tempo todo mais ou menos ouvindo aquilo que a gente está falando, mesmo que a gente não esteja falando, exteriorizando, né, esse pensamento, isso fica passando na nossa mente o dia inteiro, né? A gente não consegue ter ela, de fato, vazia, né? E a questão é como é que primeiro, eu consigo uma certa distanciamento, se eu posso falar assim, né? Para escutar isso, não estou embarcado totalmente, né? Não é assim de forma, eu diria assim, quase que um estado crítico, né, do próprio fluxo da mente, né? O famoso observar o pensamento ou observar o próprio observar, né? Porque observar é o foco, né? Então eu posso dar foco para várias coisas e eu posso falar, Marcelo, por que você está dando atenção ou foco para isso? Né? Quantas coisas para você botar o foco, por que você está dando foco para isso? Né? E às vezes a gente fica nessa briga, né? Então eu tento tirar o foco, pensar em outra coisa e a coisa volta de novo, né? Principalmente assim, situações de conflito, né? Quando a gente se pega brigando internamente com o outro, né? Isso é tão comum, né? É o fulano, né? De um fulano que estou com raiva dele, aconteceu tal coisa, papapá, e eu fico aqui dialogando com ele internamente. Só que eu tenho que entender que eu não estou dialogando com ele, eu estou dialogando comigo mesmo, né? Porque ele está lá, se ele estivesse na minha frente, até tudo bem, faria sentido isso, né? Mas eu não estou falando com ele, eu estou falando comigo mesmo, eu estou falando com ele dentro de mim, né? Então, eu preciso, primeira coisa, me dar conta de que eu tenho que entender que eu sou aquele que está falando, eu sou ele também, né? E que está falando lá dentro de mim, eu estou dialogando comigo mesmo, né? E isso depende da situação, isso pode ser, às vezes é uma coisa, pode ser até uma coisa meio obsessiva, né? Você está no chuveiro e você está continuando a briga com a pessoa, né? Você está no, enfim, é curioso. Então, assim, por isso que eu falo assim, conseguir, assim, se a gente, né, se habitua a viver nesse espaço interior, né, e consegue separar, né, um pouco essas coisas, um pouco de discernimento dessas falas, desse discurso que vem, né, e poder lidar com eles como se a gente estivesse lidando com um outro fenômeno qualquer, né? Saber que ele não sou eu, porque ele se coloca diante de mim, né? Então, ele é ele, é uma terceira pessoa, né? A Jaqueline colocou uma coisa aqui, só para completar o pensamento, depois eu vou olhar aqui, Jaqueline. E eu posso tentar reconhecer de onde que vem isso. Qual parte minha que isso está sendo... tem origem, né? São coisas
que são, não sei, aí pode ter muitas coisas, né? Muitas vezes, quando eu vou pesquisar por que que essa voz está lá me enchendo as paciências, entendeu? Eu acho que no fundo ela está lá porque ela tá nascendo, na verdade, de um medo, né? Ou de uma coisa né, que eu não tenho resolvida comigo mesmo, né? Esse outro em mim, esse que eu brigo com ele, é normalmente alguma coisa que eu não estou em paz comigo mesmo. E eu preciso me entender com isso primeiro, porque daí, enquanto isso, não vai resolver, né? Eu vou continuar nisso, mas só ver aqui que a Jaqueline, a Ariane escreveu uma coisa. Bom, eu imagino que vocês estejam vendo também o chat, então vocês estão vendo as perguntas dos outros também? Bom, a Jaqueline colocou, mas graças a esse recurso, às vezes a coisa se resolve na conversa consigo mesmo, né? Sim, isso pode acontecer justamente na medida que você... eu não tô, claro, eu não estou falando que a gente não deva permitir isso, pelo contrário, a gente tem que permitir, só que a gente tem que estar atento de que a gente está conversando não com o outro, mas com a gente mesmo. Talvez é meio óbvio isso, né? Mas às vezes não é. Às vezes não é. E a gente embarca na discussão, querendo vencer, em vez de observar o porquê que eu estou, né, manifestando isso, da onde que vem, que origem em mim está essa fala do outro, que eu, entre aspas, atribuo ao outro, né? Que a Ariane colocou, nós só ouvimos os nossos pensamentos durante o tempo todo, praticamente como acho que a gente sub camadas de pensamentos, ou seja, enquanto estou pensando um nível, a outro nível percebendo coisas e ainda outro subnível de outros pensamentos, tudo ao mesmo tempo. Sim, acho que é isso mesmo. Quer dizer, são muitas camadas, né? E talvez sejam infinitas camadas, não sei. A questão é, pelo menos assim, aí, quanto mais a gente consegue ter eu diria assim, uma tranquilidade, no fundo, talvez, né? De só observar isso, né, no primeiro momento. Né? Você fala, tempo, né? Vamos ver, assim, é o recurso que eu falo para mim mesmo. Eu falo, mas você está... Quando eu começo a falar sozinho, às vezes começa até a falar alto, né? Assim, começa a discutir com o outro e começa até a falar alto, né? Fala, não, por que fulano... Quando eu me dou... Assim, o problema é assim, como é que a gente se dá conta dessa situação, né? E aí fala, bom, para. Né? A pessoa não está aqui, o que eu estou fazendo que está gerando essa conversa, né? E aí tem um momento que aí volta um pouco aquela questão dessa atenção que às vezes eu tenho que desconectar um pouco a intenção, né? Eu estou falando agora realmente assim como eu percebo, quer dizer, parar e falar, deixa vir, eu só vou olhar para o que vem, né? E aí as coisas e lidar com o que vem, né? Porque aí as coisas começam a ter outras nuances e a coisa às vezes surgem coisas que se eu deixo vir, né? Isso pode vir, eu posso me deparar com algo que vai me ajudar a entender a situação, né? E esclarecer, enfim, mudar de alguma forma, né? No momento que a gente compreende, a gente tem a chance, né, pelo menos, de tentar mudar uma postura, uma atitude em relação a nós mesmos e em relação, de fato, aí ao outro lá fora, né? Mas exige essa capacidade, né, de operar com esse processo. Eu estou chamando de escuta interior, né? Essa escuta de si, essa escuta desse mundo de pensamentos, sentimentos, sensações que vêm, né, que vêm de mim mesmo, não são dadas pelo mundo
entre aspas, exterior, né? E da mesma forma que eu sou capaz de focar ou abrir para o mundo externo, né? No mundo externo eu posso fazer isso por várias razões, até por razões de sobrevivência às vezes, né? Preciso escutar com muita atenção um certo ruído em algum lugar que pode ser um perigo, alguma coisa assim, não sei, né? Ou não, tem uma oportunidade ali, estou numa mata, quero encontrar água, seja lá o que for, né? Mas o meu mundo interno, olhar para essa paisagem interior com a mesma, vamos dizer, possibilidade de articular a minha escuta para um aspecto específico ou simplesmente observar mais à distância e com isso me conhecer, né? Porque no fundo, se eu olho e reconhecer, né? Aceitar, né? Tem um momento, uma questão de aceitar que é fundamental aí, né? Uma aceitação disso que vem, né? Sem direto querer, né? Aceitar, bom, tá. Pô, você está com medo mesmo, né? No fundo, você está com medo dessa história, dessa pessoa, você se sente ameaçado, seja lá o que for, né? Ou não, né? Ou aqui, puxa, aqui, olha, que coisa interessante essa... No fundo, isso está me ajudando a compreender uma situação maior e tal. Bom, isso aí, o conteúdo em si, como lidar com ele e tal, isso é muito pessoal e é muito circunstancial também, né? Deixa eu ver aqui. Quando ouvir a voz do coração e quando ouvir a voz da razão. Ok. Eu tenho uma dúvida também aqui, mas a minha dúvida não é se é ouvir a voz do coração ou ouvir a voz da razão e se existe, qual que é exatamente a diferença entre um e outro, né? Não sei se é tão claro assim, pelo menos para mim. Vou voltar nisso, espera só um minutinho. Na rua observo pessoas pensando e movendo a boca, inclusive com expressões emocionais. Vejo cada vez mais, antes do coronavírus, claro. Tem uma coisa curiosa, né, que vou começar só com essa colocação da Jaqueline. Eu, bom, acho que Isabela, todo mundo faz isso um pouco, viu? Mas é o seguinte, existe uma relação muito direta entre a nossa escuta e o nosso sistema motor, né? Porque eu posso falar assim, aquilo que vem, vamos pensar assim, eu escuto um som, né? Um barulho, ou a voz de uma pessoa, ou uma música, não importa. Isso vem, eu tenho todo o processo, vamos dizer, fisiológico, né, neurológico envolvido, eu me dou conta do que eu estou ouvindo, só que esse impulso, esse estímulo, ele não para na realização da consciência disso que eu estou ouvindo. Ele, assim, neurologicamente, a gente sabe que ele continua circulando, na verdade, no nosso sistema nervoso. E depois ele acaba sempre ativando uma área de Broca, né, que é uma área da linguagem, e uma área motora. Então, é a coisa mais natural do mundo, à medida que a gente ouve, a gente acaba tendo, nem que seja de uma forma muito sutil, expressões motoras, né? Ou seja, a pergunta é bem simples. Quando você pergunta, vocês entenderam? E todo mundo faz assim, né? Balança a cabeça, ou alguém, você está falando, alguém opa, levanta a sobrancelha, né? Ou torce o nariz, faz alguma expressão, né? Quer dizer, essa expressão, ela é vamos falar assim, a consumação, né? O ponto final desse processo que entrou, vamos falar assim, pela escuta, e depois sai, vamos falar assim, né? Com uma expressão motora, né? Isso é normal. Então, quando alguém, de fato, está ouvindo, mesmo que ela esteja ouvindo interiormente, ela pode, claro, estar ao mesmo tempo falando, mas ela pode estar mesmo pensando e fazendo caretas, vamos falar assim, né? Ela está falando e ela está ouvindo e ela está fazendo a careta do que ela está mesmo ouvindo, entendeu? Então, isso está tudo junto, na verdade, né? E assim, você pode pensar, a forma mais extrema, né, dessa questão, né, dessa conexão entre a audição e a questão motora, é a dança, né?
A dança é você levar de forma plena, né, para o sistema motor a informação, vamos chamar assim, que está sendo processada e captada e processada pelo sistema auditivo, né? Então, aquela música que te possui e que você não tem outra opção a não ser sair, levantar e sair dançando, né? Vamos falar assim, né? Então, esse é quando essa via agora acontece de uma forma totalmente, vamos dizer, né, plena, né? Mas o gesticular já é isso, né? Falar e gesticular, claro, tem a ver com a intenção, mas tem a ver também, às vezes, com a audição, né? O cara fala um negócio, você põe a mão na cabeça, né? Então, ou, ou, ou reage motoramente de alguma forma, né? Então, essas coisas estão bem conectadas, né? Enfim, e só voltando aqui ainda, tinha uma questão da voz do coração e da voz da razão. Eu não sei, essa aí a gente precisa entrar um pouquinho o que é uma coisa, o que é outra, né? Quando a gente fala ouvir a voz do coração, é ouvir, de alguma forma, dar uma certa ênfase ao aspecto mais do sentimento, de forças mais, vamos dizer, positivas também, né? Em relação àquilo que a gente está ouvindo. Ou a voz da razão, de uma coisa mais, ser uma resposta mais pragmática, né, em relação àquilo tudo. Essa diferença ela pode existir, acho que num certo nível, mas se agora eu vou usar eu acho que isso tem muito a ver com quando a gente estuda, né, vamos dizer, na imagem de ser humano do Steiner, a ideia aquilo que eu realmente acho que isso confunde mais do que ajuda, essa ideia de que ele falou de 3 almas, né? Alma da sensação, alma da razão, intelecto, né? Ou alma da índole, que ele põe no mesmo lugar, né? E a alma da consciência. Bom, assim, eu vou falar agora um parênteses nessa história, tá? Primeira coisa é que não são 3 almas, né? É uma alma só, né? Essa ideia de 3 almas já chega uma, né? Não precisa ser 3, né? Já fica meio confusa, né? O que acontece é que são camadas, né? Camadas desse espaço, no fundo, camadas desse espaço da consciência que a gente está falando, né? Onde a alma da sensação é a primeira camada, né? Aquilo onde a coisa toca no âmbito mais físico, vital, né? E onde eu tenho uma reação muito direta que é de prazer ou desprazer, ponto, né? E tudo, o tempo todo, a gente está vivendo nessa camada, né? A cadeira está doendo já no bumbum, é uma da sensação, né? Agora, eu posso colocar isso, eu posso agir sobre isso, e aí que ele chama de alma da razão, aquela que vai agir sobre essas experiências da alma da sensação e buscando sempre uma situação de maior benefício, né? Vamos falar assim. Em tudo que a gente tem de cultura, de camisa, de roupa, de tudo que existe, né, que a gente construiu, né? Tudo aquilo, falar assim, tudo aquilo que existe para além de nós nascermos pelados, né? Isso tudo é decorrência de uma alma da razão que opera sobre a natureza para criar melhores condições mais satisfatórias para a gente poder viver biologicamente, né? E a índole ela começa a se voltar um pouco mais para o outro, né? Então ela tem essa característica de eu agir considerando não só o meu benefício próprio, né? Mas agir em relação a um bem-estar do outro, né? Uma pessoa de boa índole, a gente fala aquela pessoa que levanta no metrô para o outro, para dar lugar para o outro. Isso é uma pessoa de boa índole, né? Naturalmente ela faz isso, ela não pensa muito, né? É o jeito natural dela. Ou quando recebe uma hóspede em casa, prepara a cama, deixa lá a toalha, prepara uma sopinha e tal, né? Quer dizer, estou dando exemplos muito assim, num certo sentido, simplistas, né? Mas assim, acho que aí a gente começa a entender o que é uma boa índole. É uma inclinação natural, né, ao bem-estar, né, do outro, né? E claro que eu posso falar que a boa índole ela está ligada a
esse aspecto do coração, né? Agora, na verdade, isso tudo, se a gente vai um passo acima, e aí é onde eu queria chegar, que é quando eu chego realmente num aspecto de alma da consciência, né? Às vezes as coisas, eu vou olhar para esses aspectos, mas talvez o encaminhamento que eu vou dar, ele transcende a isso, né? Porque às vezes, porque a alma da consciência lida com consequências, né? Com aquilo que é o significado mais profundo e mais consequência daquelas ações, daquelas situações. E para isso, às vezes, não é só aquele primeiro impulso que eu poderia chamar mais generoso, mais gentil, no âmbito da alma da consciência, às vezes ele se mostra inadequado, né? Se eu levo em conta consequências. Isso no processo de educação dos filhos a gente conhece muito bem, né? Porque às vezes seria natural eu fazer um agrado, ou eu fazer algo que seja, né, que dê mais bem-estar pro gorila. Mas eu sei que às vezes isso não é a conduta correta, né? Claro que e eu vou agir, entre aspas, com amor, mas um amor que às vezes vai colocar restrições, vai colocar dificuldades, vai incomodar o outro, né? Esse amor que coloca situações de restrição, né? Ele não é necessariamente. Você pode falar, é uma voz do coração mais elevada. Sim, bom, aí tudo bem. A gente, aí para mim, nesse sentido, já estaria falando de uma alma da consciência, né? No sentido que você está avaliando mais do que vamos dizer, o benefício imediato, mas você está olhando já um benefício de longo prazo, ou seja, as consequências daquela situação, né? Bom, isso foi só um comentário em relação a essa questão. Talvez tenha outros aspectos. A Vera está me perguntando uma coisinha aqui. Peraí, se for italiano, então gesticula muito. Oi, querido. A Vera está preocupada com o tempo. Você, material para postar? Porque alguns é mais fácil ouvir rabiscando ou ouvindo. Bom, essa questão de porque para alguns é mais fácil ouvir rabiscando ou movendo a mão, eu acho que, bom, não sei, se pode ter muitas razões, mas eu imagino que é realmente esse processo de ouvir que está sempre em fluxo e deixando o movimento fluir. Mas talvez isso seja uma coisa mais pessoal, eu não teria agora uma fala específica sobre isso. Bom, a Vera me perguntou, bom, o nosso tempo, chegamos às 21 horas, e a Vera me perguntou aqui que nós começamos mais ou menos 15 minutos atrasados, e se a gente prolonga isso, né? É isso, Vera, que você está perguntando? É. Então, eu assim, eu queria concluir rapidamente, assim, fazer um breve resgate por onde a gente passou e talvez ainda colocar bem aberta a questão. A apresentação, gente, ela realmente, eu pensei que ela ia ajudar, assim, ela até ajudaria, mas ela tem basicamente só tópicos daquilo que a gente tratou. Então, eu prefiro simplesmente depois compartilhar com vocês. Tem alguma bibliografia ali que depois, se alguém quiser olhar e ler com calma e tal, acho que legal. Fora isso, não é. Acho que. Eu não sei, bom, eu sou mais auditivo, então, para mim, essa coisa da fala vai fácil. Tem gente que gosta das imagens e tal. Desculpa aí se faltou. Mas. Então é isso, assim. Podemos fazer assim? Eu só quero dar um fechamento e daí a gente abre ainda para quem quiser colocar perguntas e a gente papear um pouco mais à vontade. Pode ser? Pode ser, Marcelo. A Vera está fazendo assim? Uhum. Ok? Ok. Tá bom. Então, bom, então só resumindo, né? Assim, a gente começou olhando para a questão do que é estar consciente, né? De uma forma, dando que era possível agora nesse momento, né? E que a implicação, quer dizer, esse estar consciente é um ato de luz, a gente pode chamar assim, né?
de ter consciência das coisas. E essa luz é produzida por uma atividade que está diretamente conectada com o nosso eu, né? O nosso eu é essa atividade, na verdade, a gente poderia falar assim, que ilumina as coisas e recebe, né, as impressões, o reflexo de tudo isso que ele mesmo ilumina, né? E ele pode, então, agir de uma forma simplesmente mais geral, e ele tem essa capacidade também de focar, e ao focar ele ganha uma profundidade, né, naquilo que ele encontra. E aí nós falamos ainda da questão de que no âmbito da escuta, então, eu tenho essa atividade de atenção e de intenção, ela é algo extremamente preciosa, né? E é aquilo que eu dou ao outro, né? E quando eu escuto, então eu estou nesse âmbito, né, de uma atenção focada e direcionada e que me conecta com a vida interior do outro, principalmente, né? E me revela camadas muito importantes desse encontro, né? Eu acho que dizem, né, que por isso que a diferença, vamos dizer, do estado anímico geral entre os que são cegos e os que são surdos é bastante diferente, né? Porque o cego ele consegue ter um grau de confiança no mundo maior do que o surdo. Desculpa. É isso. Porque o surdo, ele vê as coisas, mas ele não ouve, né? Porque o que é privado para ele é justamente essa interioridade das coisas. Enquanto o cego, ele é privado das aparências, mas ele permanece com a conexão com essa interioridade, né? E que, então, ao escutar o outro nessa interioridade, eu realmente, e com atenção de fato consciente, né, intencionalmente, eu tenho uma chance, eu preciso dar essa atenção se eu quero de fato escutar o outro. Então, se eu estou falando com você, eu tenho que falar, bom, agora eu vou escutar você, né? E se a minha cabeça está... Aí cai naquela situação de que o cara fala e você não sabe o que ele falou, né? Do outro lado, tem esse encontro com tudo aquilo isso que eu recebo, com tudo aquilo que vive no meu interior, né? E que tem todas as suas nuances e pesos e forças, e que eu também tenho que escutar com atenção, né? Para poder administrar esse diálogo, né, comigo mesmo e daí com o outro, porque senão, se isso entra direto, sem uma sem um ato de consciência disso que eu estou observando em mim mesmo, a minha conversa com o outro ela acaba sendo, pode ser selvagem, né? Porque as coisas vêm e eu não passo, elas não passam por uma crítica, na verdade, nesse sentido, de mim mesmo, de um elemento de centramento, de ponderação em relação a isso que vive no meu inconsciente, que tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, né? Como todo mundo, né? Tem todos os minhas questões não resolvidas que nesse momento vêm à tona e que podem aí, se eu não estou atento, atingir toda a minha escuta do outro, né? De uma forma às vezes não tão positiva, né? Bom, então esse é o ato, assim, acho que enfim, era o tema, na verdade, que eu queria ter trazido aí nessa nossa conversa, né? E como realmente, assim, uma contribuição daquilo que as coisas que eu fico tentando observar, muitas vezes de forma fracassada, aquele exercício de tentar observar o momento de acordar e o momento de dormir, esse fracasso total, né? Porque eu fiquei realmente, durante o tempo eu fiquei tentando, né? Eu vou observar como é que passa de uma coisa para outra. E não dei. Toda vez a gente fracassa. Eu fracasso, pelo menos, né? A hora que eu vejo, eu já estou acordado. Eu não peguei a mudança. Eu queria pegar a mudança, né? E a hora que eu tento falar, vou ficar acordado, vou observar até a hora de eu dormir, ver como é que eu passo para dormir. E a hora quando eu vejo, eu só me dou conta no dia seguinte. Então, a gente assim, é um exercício, acho que fadado ao fracasso, mas muito interessante de ser feito, acho assim, de tentar, porque aí você começa a observar.
tomar conta desse espaço, né? De como é que você funciona. E a momento que a gente sabe um pouquinho mais como a gente funciona, a gente está mais apto também aí para lidar com os outros e com a vida, né? Enfim, era isso, gente. E aí agora estou vendo aqui algumas colocações, tá? É uma chave que liga e desliga. É, é uma chave que liga e desliga. Tem o momento de transição, que é o momento do sonho, né? Que é um momento muito curioso também, né? Que a gente precisaria depois trabalhar, né? Isso, acho bom, a psicologia se dedica muito a isso, né? Eu não me assim, acho que sei pouco sobre isso, nunca me dediquei muito, mas é um momento interessante também. Então tem entre o liga e desliga, né? Só para colocar, porque não é só tem o liga e desliga, tem o ligado e tem o desligado, né? Mas entre o ligado e o desligado tem esse estágio e que não só no sonho. A gente às vezes durante o dia mesmo, né? Fica meio, né? E basta você, né, tomar mais caipirinha que você fica já no estado mais no meio do caminho, né? Então tem consciência, né? Muito mais do que assim, acho que um estado on-off, né? O liga e desliga, são graus, né? É uma gradação muito variada e pode ser mais ou menos, né? Momentos onde você está muito ali no foco presente, momentos que você está meio, né, vagando, tal. Tem certas experiências que modificam profundamente nosso estado, né? E isso tanto vale para questões, vamos dizer, de uso de substâncias, seja álcool, droga ou qualquer coisa, né? Ou às vezes a situação física, né? Você está mal, não tá bem, isso vai afetar a tua consciência. E situações onde você se coloca, por exemplo, tem uma experiência, eu estava lendo, é uma imagem que aquele William James traz para falar de uma questão de espaço. Isso é uma coisa talvez até para essa área de vocês possa ser interessante, é uma experiência muito legal, que é você precisa ser num lugar assim muito aberto, né, de horizonte largo, e você deitar no chão num dia de céu absolutamente azul, sem nuvens, né? E a imersão, quer dizer, como é que fica, se o mundo fosse assim, né? Qual que seria a nossa vivência de espaço? Porque é muito interessante. Ele usa isso para, na verdade, falar um pouco do que é espaço na percepção sonora, tal. É bem legal. Mas assim, essa experiência de um espaço neutro, um espaço homogêneo, né? Eu imagino que quando você pinta um quadro totalmente, vamos dizer, de uma cor, seja ela qual for, né? Mas ele é tão grande, né? E que você imerge, né? Imerge nessa cor e você não vê mais nada além disso. Quer dizer, o espaço ele ficou totalmente, a consciência do espaço fica totalmente alterada, né? Porque o nosso espaço ele sempre está relacionado a partir de um referencial, né? Em cima, embaixo, em frente, atrás, à esquerda, à direita e tal. E numa situação dessa, isso tudo vai para as cucuias, né? Quando você está deitado na relva, lá olhando um céu totalmente azul, sem nada, sem numa nuvem, né? É uma outra experiência curiosa. Enfim, são situações onde a nossa consciência se altera, né? Então, a consciência está o tempo todo em movimento, né? Ao longo das fases da vida também, né? Isso tudo vai muito junto, né? Então, só para ficar claro que assim, eu acho que tem essa ideia do on-off, sim, mas assim, entre esse on-off tem muita coisa, muitos estados, né? E inclusive se a gente expande isso para o resto da natureza, né? Não dá para falar que animais ou mesmo plantas não têm consciência. São graus de consciência. Isso cada vez mais é reconhecido, isso tem autores que falam bem interessante sobre isso aí. Legal. Ok, bom te ouvir, saudades, ainda mais sendo azul, ainda mais sendo azul, mergulhar, o mergulho no azul é maior, eu concordo, né? Pela atenção plena. Ok, muito obrigado. Então,
Vocês têm que me parar, porque eu ligo o botão e eu sou meia-noite, então eu gosto de falar à noite. Ainda mais que eu dei uma cochiladinha à tarde, então hoje vai longe. Dependendo do nível de escuta, aumenta o nível de consciência, com certeza, Vera. Da mesma forma que eu penso assim, eu posso treinar essa escuta, né? Mesmo que ela se mova, ela não é algo que eu ponho a mão e a pergunta, né? Como é que essa questão da escuta é curiosa, porque como é que eu faço? Se eu quero focar com a visão, né, em alguma coisa, eu mexo o rosto, né, eu faço aquele exercício de mexer o dedo para frente e para trás, ginástica para o olho, né? Então você vê que o olho, o músculo vai lá, né, foca mais, abre mais, etc. Tal. Tem um ato motor muito claro. Agora, quando você quer escutar, por exemplo, no meio de uma orquestra, o que exatamente está tocando o clarinete, como é que você faz? Né? Então, aí, bom, se a gente fosse entrar no âmbito da música, porque não adianta eu olhar para o clarinete, né? Não é isso que vai fazer eu escutar o clarinete. Né? Isso, assim, no âmbito da música é uma questão, essa escuta seletiva, essa escuta focada, é uma coisa que a gente acaba realmente tendo que exercitar. Um maestro, então, ele tem que fazer isso com muita acuidade, né? Porque senão ele vai dar bronca no instrumentista errado, né? Vai falar que foi um que tocou errado e foi o outro, né? E assim, então ele tem que saber discernir nessa coisa que não está em lugar, o som não está num lugar, né? Ele tem uma fonte, mas ele não está num lugar, ele está no todo, né? É complicado, é bem interessante trabalhar esse desenvolvimento qualitativo e volitivo, vamos chamar assim, da audição. Né? E depois espera-se que isso fique também disponível para outras funções aí no dia a dia. Né? Ok, boa noite, boa Páscoa, obrigado, Marcelo. Legal. Acho que, Vera, passo a palavra para você, então. Ô, Marcelo, estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom, Marcelo, então quero lhe agradecer mais uma vez pela sua presença, pela oportunidade que você nos deu de escutar, né? De ter uma atenção mais presente e que agora nós tenhamos de exercitar bastante a nossa intenção, né? Que isso que você nos deu nos mobiliza, né, a ter mais consciência, a ouvir melhor e nos colocarmos melhor. Então, muito obrigada e muito obrigada a todos vocês, participantes, né? Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e uma linda semana, principalmente nessa semana tão especial que nós estamos vivendo, que é a Semana Santa. Então, que nós possamos vivenciar ainda a profundidade do dia de amanhã, para que no sábado a gente possa festejar e no domingo de Páscoa a renovação. Desejo a todos uma boa Páscoa. Obrigado, muito obrigado. Gente, uma boa Páscoa para todas, todos. E a gente vai se ver, acho que em algum momento em breve, espero. Tudo de bom. Qualquer coisa, eu vou mandar a apresentação já agora para a Vera e depois ela pode compartilhar. Vocês vão ver que tem algumas coisas que estão lá que eu não falei, outras que, enfim. Mas aí depois, qualquer coisa, no próximo encontro que a gente tiver, algum comentário, alguma coisa, a gente pode ainda esclarecer. Tá bom? Tá ótimo. Legal. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau e muito obrigada a todos. Tchau, tchau.